bem, irmãos. Então, é o seguinte, eu conversei com o irmão Júnior a respeito da situação aqui que envolve os amados. E ele me falou que vocês, em certo sentido, têm travado uma luta, ou pelo menos têm enfrentado alguns tipos de adversidades, com a questão do neopentecostalismo, questão de igrejas que apresentam ali a teologia da prosperidade. Então, eu não vou fazer uma conferência contra a teologia da prosperidade. Não vou fazer aqui um período de pregações, uma série de pregações em oposição a esta doutrina somente. Mas o que a gente vai fazer, esses 3 estudos, hoje à noite, domingo de manhã, amanhã, e amanhã à noite, e quarta-feira à noite também vai ter um estudo, mas vai ser uma continuação da escola dominical de amanhã, porque provavelmente não vai dar para terminar. Se der, aí vai ser algo diferente. O que a gente vai fazer nesses momentos é tentar compreender algumas verdades que muitas vezes nós, mesmo conservadores, acabamos por esquecer. Nós acabamos assimilando, até de modo inconsciente, algumas ideias da teologia da prosperidade, desses movimentos neopentecostais. Então, o que a gente vai fazer é ter um estudo hoje a respeito de uma ideia base que vai contra essas ideias. Amanhã de manhã nós vamos tentar entender qual é a verdadeira batalha espiritual que nos envolve. E no domingo à noite nós vamos ver qual deve ser o nosso relacionamento real com as bênçãos. Então vamos começar o estudo desta noite. Eu gostaria de falar, inicialmente, de uma das maiores batalhas de todos os tempos. Porque foi assim que ficou conhecida, na história, a Batalha de Termópolis. A história é a seguinte: volta do ano 480, grandioso exército persa, liderado pelo seu terrível imperador Xerxes, ele se aproximou da Grécia. O objetivo daquele exército era um só: eles queriam conquistar a Grécia. Esse exército persa, ele era composto por 300.000 poderosos e impiedosos soldados. Cada passo daquele exército, dizem os antigos, fazia o chão tremer. Cada grito que eles davam era como um grande trovão. E diante daquele poderoso exército, toda a Grécia tremeu. Em meio a essa invasão persa, um homem se levantou. Seu nome era Leônidas. Leônidas, ele era o rei de uma região grega chamada Esparta. Leônidas decidiu lutar. O seu primeiro passo nessa empreitada, nessa resolução de lutar, foi convocar o seu exército pessoal, que era composto por 300 fiéis soldados. Além disso, ele fez algumas alianças com alguns povos vizinhos ali da sua região e conseguiu reunir mais ou menos 7.000 aliados. Então, Leônidas e seus 7.300 se prepararam para lutar. Com a proximidade do dia da batalha, com a aproximação, do exército persa, o que aconteceu foi que alguns dos aliados de Leônidas começaram a repensar aquela ideia. Eles começaram a pensar, como nós, pouco mais de 7.000 homens, vamos encarar um exército de 300.000. Não tem condição. Eles então, gradativamente, um a um, aliado após aliado, começaram a desistir. No dia da batalha, só estavam lá Leônidas, seus 300 e uns poucos aliados. O palco estava armado. Os exércitos se aproximavam. Era chegada a hora da batalha. Certamente Leônidas e os seus 300 travariam contra os persas a sua última, mais gloriosa batalha. O grande homem de Deus se viu em uma posição parecida com a dos espartanos. Esse homem foi o apóstolo Paulo. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, ele se revela cercado de inimigos terríveis, de inimigos ferozes. Então, em meio a este combate final, do coração de Paulo vão brotar algumas palavras. E ele escreveu essas palavras e enviou a Timóteo, seu amado filho na fé. Grandioso guerreiro de Deus, então aqui ele teve que reunir suas forças para travar sua última gloriosa, talvez uma das mais gloriosas batalhas. Portanto, nessa noite, irmãos,
nós observaremos essas palavras que brotam do coração de Paulo. Nós veremos que terríveis inimigos se levantaram contra ele, e nós veremos também que armas ele usou nesta batalha, e por fim nós veremos como essa situação se encerrou. Eu convido vocês a observarem junto comigo essa história, mas antes de qualquer coisa nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, o Senhor nos deu o dom de modo verdadeiro sermos tua palavra. Muito obrigado, Pai, por cada uma das pessoas que chegou até aqui. Pai, que a tua palavra nessa noite fale aos nossos corações. Que a tua palavra essa noite, Pai, nos conduza a uma perspectiva correta acerca do Senhor. A tua palavra, Pai, nos guie, nos afaste de qualquer percepção errada que temos. Nos corrija, Pai, nos confunde. Nos ajude por meio desse glorioso exemplo de Paulo a fundamentarmos nossa fé e alicerçarmos o caminho, o progresso de nossa caminhada. É isso que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, depois de muitos anos de serviço, o apóstolo Paulo, nessa ocasião aqui da segunda epístola a Timóteo, ele já era um homem velho. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Quando essa carta ela foi escrita, a igreja ela enfrentava um dos maiores períodos ali de perseguição do primeiro século. O imperador romano Nero, segundo se especula, ele se entendia artista. Ele achava que ele era um artista, achava que ele tinha uma habilidade artística apurada. Só que ele estava com dificuldades para conseguir se inspirar. Ele estava com dificuldades para conseguir achar inspiração para a sua suposta arte. Então, segundo a tradição nos diz, Nero teve uma ideia. Existia uma parte da cidade que ele não considerava tão útil, que ele não considerava tão significativa. Então, o que diz a tradição, ou pelo menos se é um boato antiquíssimo, o que diz a tradição é que Nero ele tocou fogo, ele incendiou a cidade de Roma. Não tendo como se justificar, Nero ele apontou um culpado, ou melhor, alguns culpados para esta iniciativa, para esta questão. Ele culpou os cristãos. Com isso, o povo romano ele se enfureceu contra os cristãos, de modo que uma terrível perseguição começou. Se você fosse em Roma, uma das noites em que essa perseguição ela estava instaurada, você veria uma iluminação nas ruas. E ao se aproximar, você perceberia que não era um poste comum, mas era um cristão, amarrado, muitas vezes ainda vivo, pegando fogo, servindo de iluminação para as ruas de Roma. Quando não era assim, muitos cristãos eram jogados para lutar desarmados contra feras selvagens e assim se seguia. Foi um verdadeiro massacre. Em meio a esse caos, o apóstolo Paulo ele foi preso. Mas agora não era mais uma prisão domiciliar, como a que vemos em Atos. Pelo contrário, o que aconteceu ali foi uma prisão comum. Ele estava numa cela como um delinquente qualquer. E nesse terrível ambiente, enquanto o apóstolo está preso, prestes a talvez receber até uma sentença de morte, nesse terrível ambiente, a carta, segundo Timóteo, é escrita. Nessa carta, Paulo, mesmo preso, ele faz o que para nós muitas vezes é impensável. Ele encoraja Timóteo. Ele diz, Timóteo, continue firme. Ele apresenta ali elementos importantíssimos do Evangelho. Portanto, irmãos, capítulo 4, tom de encorajamento, ele é substituído. Ele é substituído com um desabafo, um tom de ajuda, solicitação de socorro. Nesse capítulo, no capítulo 4, Paulo vai contar a Timóteo sua triste situação. E nesse relato que ele conta a Timóteo, ele vai mostrar que ele estava batalhando pelos 3 inimigos naquela situação. Paulo, então, lutava contra 3 inimigos. O primeiro desses inimigos nós podemos encontrar dos versículos 9 até o versículo 12. Convido os irmãos a voltarem seu olhar para essa porção da palavra de Deus. 2 Timóteo 4,
9 a 12. O texto diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então, irmãos, nessa última batalha de Paulo, ele enfrentou 3 inimigos. Aqui nós podemos identificar o primeiro. E o primeiro inimigo que castigava Paulo nessa sua última batalha era um inimigo que pode ser chamado de solidão. Solidão era o primeiro inimigo que ele enfrentava. E observe, irmãos, como as palavras do apóstolo elas deixam claro como ele se sentia aqui. Porque ele diz, procura vir ter comigo depressa. Paulo, quando ele fala isso, procura vir ter comigo depressa, ele não está dando aqui uma ordem pastoral. Ele não está utilizando a autoridade dele de apóstolo e dizendo, ó Timóteo, você tem que vir agora, eu estou mandando, eu sou uma autoridade sobre você, então me obedeça. Nem muito menos o que ele está fazendo aqui é constrangendo Timóteo ou o obrigando. Na verdade, o que nós temos aqui, irmãos, é um pedido sincero de um amigo a outro. Paulo, ele estava precisando de Timóteo. Ele estava precisando de carinho. Ele estava precisando de companheirismo. Ou estava precisando simplesmente da presença do seu amigo. Paulo aqui, ele não somente pede que Timóteo venha, mas ele pede que Timóteo venha rápido. O que Paulo desejava aqui era um ombro amigo. Ele desejava uma pessoa que ele pudesse abraçar, uma pessoa que pudesse lhe dar algum nível de carinho, enquanto talvez ele chorava ali pela satisfação de alguém esquecido. A solidão, ela apertava o coração de Paulo. E essa solidão, ela basicamente se dava por 2 causas. A primeira dessas causas era a infidelidade de alguns de seus amigos. Paulo, depois de pedir que Timóteo venha, ele explica a Timóteo as causas dessa solidão. Ele começa aqui no versículo 10 dizendo, que Demas, tendo amado o presente século, abandonou, se foi para Tessalônica. Demas, provavelmente um grande apoiador do apóstolo, ele foi também um amigo. Mas em um determinado momento, naquela terrível perseguição, ele temeu. Ele temeu de modo que ele foi para Tessalônica. E a ideia que o texto parece transmitir aqui é que ele foi para lá porque lá era mais seguro. Demas, ele por amar a sua vida, se negou a sofrer pelo evangelho, foi procurar deixar Roma, deixar aquele ambiente de maior perseguição. Irmãos, aqui eu gostaria de destacar um primeiro ponto negativo. Muitas vezes, na nossa vida, nós vamos passar por essa mesma circunstância que Paulo passou aqui. Se você quiser ser fiel a Deus, muitas vezes, isso significará que você vai ter que trilhar um caminho de solidão. Muitas vezes, a fidelidade, ela é sinônimo na vida do fiel de solidão. Irmão, se nós queremos ser fiéis, muitas vezes nós vamos ser abandonados. É muito comum nós ouvirmos a história de pessoas que creem em Cristo, se entregam a Jesus com o objetivo de serem novas criaturas, de serem indivíduos socialmente melhores, pessoas que vão contribuir com a sociedade, com o reino de Deus. Quando elas chegam em casa, todas animadas para contarem para suas famílias, elas olham os pais delas e dizem, agora eu sou um cristão. A resposta que elas escutam é, nunca mais olhe na minha cara. Irmãos, não é incomum a gente ouvir histórias de mulheres, até com filhos, crerem em Cristo, são abandonadas por seu marido. Muitas igrejas, por adotarem práticas pecaminosas, elas podem gerar isso entre si. E uma pessoa que deseja ser fiel, ela acaba sofrendo um isolamento. Então as pessoas dizem, você é muito santo. Você quer ser um puritano. Você quer ser alguém mais justo do que todos. Enquanto você está querendo fazer o certo. Então, irmãos, muitas vezes, trilhar o caminho da fidelidade é se colocar nessa mesma situação que Paulo se colocou. Ficar sozinho. É ficar, muitas vezes, desamparado. Talvez alguém aqui, em algum nível, esteja passando por isso hoje. Talvez a sua família
olha mais como antes. Talvez os seus amigos lhe deixaram. Em determinados momentos você reflete: será que vale mesmo a pena ser cristão? Irmãos, ser fiel às vezes significa estar sozinho. Foi isso que Paulo sofreu. Duro ataque à solidão. Esse inimigo que se levantou com Paulo muitas vezes também se levanta com nós. Mas a infidelidade de seus amigos não era a única causa da solidão. Porque Paulo também estava sozinho porque alguns de seus outros amigos eram fiéis. Na parte B do versículo ele vai dizer: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Paulo aqui ele vai citar o nome de Crescente, de Tito, de Marcos, de Tíquico, além de estar falando com Timóteo. Ou seja, nós vemos aqui pelo menos 5 amigos de Paulo que estavam distantes dele por estarem servindo o reino de Cristo, por estarem se dedicando ao evangelho. Mas esses dois aspectos não mudam um fato. Paulo estava só. Então Paulo estava sozinho. Só lhe restava muitas poucas vezes se encontrar ali com Lucas. Ele não podia estar constantemente perto dele. Paulo se sentia sozinho. Paulo então ele chama Timóteo, Marcos, porque aqueles seriam analgésicos para a alma dele. A solidão ela é um mal terrível. Não sei quantos de vocês já se sentiram sozinhos de fato, mas eu já me senti. Eu fui estudar um período inicial da minha vida em Juazeiro do Norte, lá no Crato, na verdade, no Seminário Batista do Cariri. E eu nunca tinha saído de casa. Sempre fui muito apegado com a minha família. Graças a Deus a gente tem um núcleo familiar estável. A minha família não é desestruturada. Tenho pai, tenho mãe, tenho irmã. Todos nós temos um excelente relacionamento. Não saí de casa. E em um determinado momento, sozinho. Eu olhava para a rua, não via ninguém conhecido. Nenhum rosto que eu pudesse olhar e dizer, rapaz, eu já fiz isso com aquela pessoa. Ela já fez aquilo comigo, eu já vi pelo menos ela ali. Eu passava e dizia, bom dia. A pessoa olhava assim, ia me assaltar, faltava correr. Era uma situação complicada. E quando eu chegava em casa, quando eu chegava na minha cidade, eu me lembro que até aquelas pessoas que eu nem gostava muito, era bom ver elas. Mas é terrível a solidão. É terrível você se sentir sozinho. Era assim, velho apava. Irmãos, Paulo recebeu um ataque do seu primeiro inimigo, a solidão. Mas não acabou por aí, pois mais inimigos ainda se levantaram contra o apóstolo. E o segundo inimigo que se levanta contra Paulo, ele pode ser visto no versículo de número 13. E o versículo de número 13 vai dizer o seguinte: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Qual foi o primeiro inimigo que Paulo enfrentou? Solidão. O segundo inimigo que nós podemos ver aqui é um inimigo que pode ser denominado necessidade. Primeiro, solidão. Segundo, necessidade. Paulo aqui ele faz um pedido simples para Timóteo, mas esse pedido ele tem um significado muito profundo. O pedido de Paulo era que ele trouxesse, que Timóteo lhe trouxesse 3 coisas: uma capa, alguns livros e pergaminhos. A primeira parte desse pedido, ela tem muito a nos dizer, porque ao pedir uma capa, Paulo ele revela algo de sua situação a Timóteo. A capa que Paulo se referia aqui não era como as nossas capas de chuva hoje, somente uma coberta que vai nos proteger da umidade ou de se molhar de algum modo. A capa nessa época aqui era uma espécie de cobertor. A capa aqui, ela não era simplesmente uma proteção de água, mas ela era também uma proteção contra o frio. Então, por que é que Paulo está pedindo isso aqui? A resposta é simples. O inverno estava se aproximando. É irônico observar essa cena aqui. Porque, irmãos, está falando aqui é um homem, um cidadão romano, que era descendente de Benjamim, que era a tribo fiel. Aquele que foi zeloso com a lei, em que certamente tinha muitas condições financeiras antes de conhecer Jesus, um homem que era financeiramente abastado. E agora, esse homem está precisando de uma capa para se aquecer do frio. Ele está precisando de um cobertor.
Ele não tinha. Irmãos, Paulo, ele foi o maior evangelista da história da igreja. Paulo foi o maior filósofo da história da igreja. Ninguém escreveu mais no Novo Testamento do que Paulo. Paulo, da sua vida. Os anos que era para ele estar curtindo sua aposentadoria, estava preso. Não tinha sequer um corpo para aquecer o seu corpo. O que esse pedido nos revela, irmãos? Que Paulo estava passando necessidades físicas. Não sei quantos aqui passaram por necessidades físicas extremas. Nem quantos estão passando agora. Gosto de dizer que, normalmente, nós que somos pobres, é assim, a gente pensa que vai sobrar um dinheirinho no mês, aí acaba o gás. Que pode agora. Quando olha o preço do gás, você diz, meu Deus. Mas quem já passou necessidades assim de forma extrema? Passou fome. Quem já quis dar algo para o filho, ou quis ter algo, via todo mundo com aquilo e não podia ter. Quem já passou por aqui sabe como é algo ruim. Uma coisa é eu não ter, outra coisa diferente é eu não preciso. Aquilo que é essencial para a minha sobrevivência. Certa vez eu ouvi a história lá na minha cidade natal, isso, na localidade, no Preá, de um homem. Hoje ele é um homem que tem posses, mas ele disse para mim que a infância dele foi muito sofrida. Ele disse que ele sentia tanta fome que ele ia de casa em casa pedindo comida. E existia um homem na comunidade que ele era rico, um homem que tinha muitas posses. Ele disse que chegou um dia na casa desse homem, se você quer comer, sim, eu gostaria de comer. Estou com a barriga está doendo. Você quer mesmo? Quero. Você vai ter que provar. Ali tem um formigueiro. Aquelas formigas vermelhas, eu não sei se tem aqui, eles são cruéis. Você vai ter que ficar em cima do almoço. Aí o que sobrar, você come. Então, o jovem assim, chorava, a barriga de fome, a humilhação era tão grande, mas ele mal tinha a hora de se deliciar naquele prato de comida. Enquanto isso, o homem comia como um animal, sem olhar para ele. Ao fim da história aqui, terminou a refeição. Ele tinha ruído até os ossos. Ele olhou pro garotinho e disse assim, rapaz, próxima vez dá certo, viu? Esqueci de deixar você. Isso mesmo. Como é humilhante você passar por necessidades. É humilhante você não ter aquilo que você precisa. E muitas vezes essa situação de pobreza, ela nos leva a uma crise. Elas podem nos levar até a pensar em desistir. Afinal, uma necessidade ela é um mal terrível. Mas o pior é que as necessidades de Paulo, elas não se limitavam a este âmbito físico. Elas não acabavam por aí. Porque além do inverno que vinha chegando, a situação era complicada porque já era frio à noite, mas Paulo ainda tinha outro agravante. Porque na parte B do versículo 5, ele vai nos revelar que ele padecia também de necessidade de outro elemento aqui. Então vamos focar aqui na parte B. Ele vai pedir livros e pergaminhos. Os livros aqui provavelmente eram escritos da época de Paulo, escritos cristãos, por exemplo. Hoje nós temos livros do John MacArthur, John Piper, desses homens. Livros assim. Os pergaminhos provavelmente é uma referência à Bíblia antiga, ao Antigo Testamento e provavelmente a alguma porção do Novo. E Paulo, ao pedir isso, ele está revelando algo. Ele está revelando que ele não tinha nenhum material que falasse sobre Deus. Ele não tinha nenhum material que pudesse lhe dar algum afago. Se Paulo quisesse algo, ele deveria consultar na sua memória, mas ele não podia se deleitar no prazer de ler a palavra de Deus. Paulo, além de enfrentar uma necessidade física, enfrentava também uma necessidade espiritual. Ele não podia se regozijar na palavra de Deus. Ele não podia meditar na lei do Senhor. E ele não podia se deliciar na profundidade dos desígnios de Deus. Paulo, ele tinha um vasto conhecimento, com certeza. Ele era um homem muito sábio. Mas ainda assim ele nos revela que ninguém pode viver, nem de verdadeiro não, sem um contato direto,
constante com a palavra do Senhor. Interessante, irmãos, porque muitas vezes nós passamos por uma situação semelhante com a de Paulo. Muitas vezes nós passamos por necessidades físicas, mas o pior é que muitas vezes a necessidade física não é nem o nosso problema. Nosso problema de verdade é essa necessidade espiritual. Contudo, diferentemente de Paulo, a nossa necessidade espiritual ela não se dá pelo fato de não termos acesso à Escritura. Ela se dá muitas vezes pelo fato da gente não fazer uso da Escritura a qual nós temos acesso. É horrível ver pessoas com a Bíblia na mão, com a Bíblia em casa, passando terríveis crises espirituais que não consomem o alimento. Paulo sofreu isso. O inimigo chamado necessidade, uma flecha em chamas, atingiu nosso bravo guerreiro da fé e o fez cambalear. Então Paulo, na sua última batalha, enfrentou 3 inimigos. Já vimos o primeiro, chamado solidão. Já vimos o segundo, chamado necessidade. Vejamos, portanto, o último inimigo. O texto nos revela que Paulo enfrentava. Esse inimigo pode ser encontrado no que diz os versículos 14 a 16. Vamos ler. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. E isso não lhe seja posto. O terceiro inimigo de Paulo, podemos encontrar aqui, é a justiça. Paulo agora fala a Timóteo de um homem chamado Alexandre, o latoeiro. Ele diz que Alexandre lhe causou muitos males. Essa expressão aqui, muitos males, ela é uma expressão que na época de Paulo era utilizada para descrever um delator. O que é um delator? É o famoso X9, alguém que entrega o outro. Então, quando Paulo fala aqui que Alexandre lhe causou muitos males, o que nós podemos entender é que ele está afirmando aqui que Alexandre era aquele que tinha sido responsável de entregar às autoridades. Provavelmente naquele ambiente de grande caos social que a perseguição levou aos cristãos, o que aconteceu foi que Alexandre ele denunciou Paulo. Paulo, então, foi preso por causa dele. No versículo 15, Paulo completa sua fala sobre Alexandre pedindo a Timóteo que Timóteo também tome cuidado com ele. Alexandre, que provavelmente um dia esteve no meio dos cristãos, agora era um grande perseguidor, era uma grande ameaça. Em seguida, Paulo ele conta para Timóteo como foi sua primeira audiência diante do juiz. E ele define essa audiência da seguinte forma: ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. O que nós vemos aqui é um homem que durante toda a sua vida ele pregou a justiça pela fé, independente das obras. Nós vemos esse homem que toda a sua vida falou de justiça, agora sofrendo justiça. Ele era acusado de obras que ele não. Os cristãos que incendiaram ser perseguido. O julgamento desse homem que pregava a justiça foi injusto. Ninguém se deu ao trabalho de sequer ouvir Paulo, mas todos simplesmente o abandonaram. Os que estavam lá tinham outro propósito qualquer, tinham qualquer outro propósito, menos o de inocentar Paulo. Irmãos, em nossas vidas, muitas vezes nós passamos por uma situação parecida, fora que em uma escala menor. Muitas vezes os perversos, eles parecem prevalecer. Muitas vezes parece que a situação é injusta. Como é que pode? A gente trabalha, a gente labuta, a gente se esforça. Pessoas que não trabalham, só porque estão em uma posição privilegiada, os oprimem. Olhe para Brasília. Vou defender partido A, B ou C. Nem vou dizer que todos são iguais. Mas quando você olha as notícias que vêm de lá, escândalo de corrupção, quando você olha o valor, você vai juntar o que todo mundo aqui vai ganhar na vida e você diz, isso é injusto. O que está acontecendo? Por que os maus eles prevalecem? Que é, Senhor,
que nós temos que batalhar aqui. Nós temos uma igreja que não é uma mega igreja, uma igreja pequena. Pessoas estão ali em igrejas enormes, só porque não falam aqui, está de acordo. Às vezes a gente se questiona, por quê, Senhor? Por quê? A vida deles parece tão boa, eu estou sofrendo tantos males. O apóstolo enfrentou essa situação. Mas ele, como o nosso Senhor Jesus disse, também o jovem Estevão disse, entregou essa situação a Deus. Não aceitou o que eles faziam. Então, irmãos, até agora, 3 inimigos de Paulo, sua última batalha. O primeiro desses inimigos, qual foi? Solidão. Olha, não estão prestando atenção. E o segundo? E o terceiro, nem eu me lembro. O terceiro qual foi? A injustiça. Muito. Mas, nenhuma guerra tem só inimigos. Porque Paulo também tinha uma arma à sua disposição. E nós vimos até agora 3 inimigos do apóstolo. Mas, na sua última batalha, ele também tinha à sua disposição uma arma. Esta arma nós podemos encontrar nos versículos 17 e 18 do texto, que dizem o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, Paulo tinha 3 inimigos. Os inimigos estavam atacando. Eles estavam massacrando eles estavam fazendo eles sofrer. Mas diante desses inimigos, esse texto nos revela que Paulo ele tinha à sua disposição uma arma. Ou melhor, um escudo. Paulo, ele tinha poderosa confiança em Deus como sua arma, como seu escudo nesta batalha. Todos tinham abandonado Paulo. Deus não. Deus ele continuou lá enquanto Paulo estava sozinho. Deus o viu passando necessidades e Paulo mesmo sofrendo injustiças. Ele sabia que Deus continuava sendo justo. Na verdade, essa arma de Paulo, como eu disse, ela era um escudo. A confiança de Paulo em Deus era o seu escudo. Nesses versículos, Paulo fala como o Senhor tinha lhe dado forças para cumprir o seu trabalho. Paulo ele diz que na sua primeira audiência ele foi protegido, ele não tinha sido morto ainda. E no versículo 20, ele demonstra sua confiança plena no Senhor, dizendo que o Senhor o livraria também de toda obra maligna, levaria salvo para o seu reino celestial. Termina glorificando o Senhor, dizendo: a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, vamos construir aqui o cenário na nossa cabeça. 3 inimigos de Paulo estão aqui. Nessa cidade, injustiça, solidão. Eles estão atacando Paulo. Paulo tem um escudo, uma profunda confiança em Deus. Nossa grande questão aqui é: como é que Paulo usou o seu escudo para destruir os seus inimigos? Como é que Paulo saiu dessa situação vitoriosa? Parece ali uma situação que não tem saída, mas como é que Paulo conseguiu se livrar e prevalecer diante dos seus inimigos? De que maneira Paulo utilizou sua confiança em Deus para derrotar toda sorte de solidão, todo tipo de necessidade, todo tipo de injustiça? Como Paulo fez para vencer? Atente para essa parte. Foi que Paulo usou sua arma para vencer. Sabe qual é a resposta, irmãos? Resposta: Paulo não usou. Como assim ele não usou? Então Paulo foi derrotado? Sim, foi. Paulo morreu. A tradição nos diz que logo após ter enviado essa carta a Timóteo, Paulo foi novamente julgado. E dessa vez ele foi condenado à morte. Paulo não conseguiu rever seu amigo antes da hora da sua partida. Ele ficou sozinho. Suas últimas noites naquela prisão úmida, frias. Ele não tinha como ler a palavra do Senhor.
Ele não tinha como consultar livros. Ele tremia de frio. Não tinha nada para lhe aquecer. Ele não tinha nenhum companheiro perto. Então ele foi levado à execução. Dizem que no momento da execução de Paulo, Alexandre Caidou Latoué estava presente, olhando para Paulo, provavelmente dando gargalhadas, enquanto Paulo era executado. Os 3 inimigos de Paulo tiraram a vida do apóstolo. Paulo foi derrotado, veio a solidão, a necessidade, a justiça. Mas como assim Paulo foi derrotado? Isso é uma coisa muito triste, não é não? Tragédia. Não, irmãos. Não. Essa história não é triste, irmãos. O propósito de Paulo nunca foi vencer seus inimigos. O propósito final de Paulo nunca foi derrotar a solidão, a necessidade, a injustiça. Irmãos, o propósito final de Paulo era mesmo morrendo, mesmo vivendo em qualquer circunstância, o seu propósito final era ser fiel ao Deus que o salvou. Vivendo ou morrendo, ele queria ser fiel. E é exatamente isso que muitas teologias têm roubado do povo de Deus. Irmãos, nossa batalha nesse mundo, na nossa guerra contra este mundo, neste ambiente, o nosso propósito não é vencer. Nosso propósito é sermos fiéis. Irmão, nós não estamos nessa terra aqui para sermos vitoriosos. Nós não estamos nessa terra para sermos conhecidos como os vencedores. Nós estamos aqui para sermos fiéis. Nós não devemos buscar riqueza. Nós devemos buscar ser fiéis naquilo que Deus nos dá. Nós não devemos buscar beleza, exuberância. Nós devemos buscar usar o nosso corpo com fidelidade. Nós não devemos buscar aceitação, que as pessoas me amem ou me queiram bem. Nós devemos buscar ser fiéis em toda e qualquer circunstância, seja como for. Nós devemos ser fiéis. Irmão, quem te viu passar na prova e não te ajudou, talvez nunca te veja na bênção. Mas seja na prova, seja na bênção, seja onde for, essa pessoa deve olhar para você, ver alguém fiel. É exatamente nesse ponto da fidelidade que muitas vezes temos falhado miseravelmente. Nós temos trocado a nossa fidelidade por um desejo de vitória. Mulheres que, em vez de serem fiéis com seu corpo, se expõem como carne barata exposta em um açougue qualquer nas redes sociais. Homens que sacrificam sua boa consciência para, de maneira ilícita, avançar em seus negócios. O clamor de muitas igrejas, o clamor de muitas teologias, o tema central da pregação de muitas igrejas é: você vencerá, você será o vencedor. Mas, irmãos, esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é ser fiel. A história nos diz que o apóstolo Paulo, ao ser levado para a execução, ele foi posicionado. Ele recebeu então a chance de dizer suas últimas palavras. Paulo podia ter dito: como é que pode, Deus? Eu morri sozinho, nenhum amigo chegou até mim. Paulo podia ter dito: Senhor, como pode? Eu morri nesse meio de necessidades. Ontem à noite foi frio, Senhor. Por que você não providenciou meio para me aquecer? Paulo poderia ter dito: que injustiça terrível está acontecendo aqui. Mas não. A tradição nos diz: Paulo, ele com um semblante sereno, calmo, disse: bati um combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso é fiel. Eu não sei o que trouxe você para esse lugar hoje. Eu não sei o que está trazendo você para a igreja. Mas se você veio atrás de vitórias para suas guerras, não se engane. Aqui não se reúne de vitoriosos. Pelo menos não no padrão do mundo. Porque para o povo de Deus, a verdadeira consiste em ser.
Nossa vitória é confiar em Cristo que venceu a morte, mesmo que isso nos leve à morte. A lição que nós devemos aprender nesta noite é: nosso objetivo, ao enfrentar os inimigos que se levantam para nos fazer sofrer, é vencê-los, mas sim sermos fiéis em meio a todo e qualquer sofrimento. Nosso objetivo como cristãos não é a vitória, mas sim a fidelidade. A fidelidade, sim, àquele que venceu. O apóstolo Paulo, ele disse até o fim. 1 Coríntios 15, 19, ele disse: se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É a vitória, a fidelidade. Voltando no tempo, o cenário estava armado. O lugar era Termópolis. O ano era 480 a.C. Os 300 espartanos, liderados por Leônidas, estavam prontos para a batalha. Nos primeiros momentos, uma estratégia brilhante espartana funcionou e eles tiveram uma vantagem, uma pequena vitória. Vitória contra 300.000 soldados. Mas logo uma traição fez os persas encontrarem um caminho que acabava completamente com essa estratégia. Desse modo, o exército espartano ele se viu cercado. Mas dizem que no rosto daqueles soldados resplandecia forte semblante de convicção. Leônidas, o rei, no meio dos seus soldados, ele batalhava e dava tudo de si. Ele batalhava com a imponência de um leão, até que ele foi atingido e morreu. E naquela época, a morte do rei significava o fim da guerra. Porque os soldados não tinham mais por que batalhar. Mas com os espartanos não foi assim. Eles continuaram batalhando para proteger o seu rei. Eles continuaram lutando para proteger o corpo do seu rei. Eles lutaram com as suas espadas. E quando as suas espadas quebraram, eles lutaram com seus braços. E quando os seus braços quebraram, eles lutaram com seus dentes, até que o último espartano caiu. E todos eles morreram. Eles morreram, mas eles foram fiéis até o fim. Sabe como continua a história? Ao ver o exemplo daqueles bravos guerreiros, o povo grego, ele se uniu. A união daquele povo formou um poderoso exército, de modo que eles fizeram frente ao exército persa e prevaleceram. O todo-poderoso rei Xerxes teve que fugir para não ser executado como um homem qualquer. A fidelidade dos espartanos foi recompensada, porque eles não viram, mas a fidelidade deles ela foi recompensada, de modo que os inimigos deles, mesmo depois da morte deles, foram totalmente aniquilados. E nós podemos fazer um paralelo, que ainda hoje existe necessidade, ainda hoje existe injustiça, ainda hoje existe solidão. Mas, irmãos, nós temos uma esperança. Dia. Maravilhoso dia. Um glorioso dia. Um dia resplandecente. Um dia belo. Esse dia, Deus de paz, ele vai acabar com toda a solidão. Ele vai acabar com toda necessidade. Ele vai acabar com toda a injustiça. Dia, o Deus de Paulo enxugará dos olhos daqueles que sofrem toda lágrima. E assim é que vai terminar. Paulo, ele não morreu. Ele foi fiel. E alguém se levantará para aniquilar os seus inimigos. Irmãos, nós não estamos aqui para vencer. Nós estamos aqui para ser fiéis àquele que vencerá. Se você tem um problema hoje, pode ser um pecado que você vem travando batalha. Pode ser uma doença que se revelou mortal. Não pense que Deus vai lhe dar a vitória. Ele não tem a obrigação de fazer isso. Mas saiba que um dia ele será por você, para você. Um dia você estará num lugar em mais um inimigo que assediará. Por enquanto, a ideia não é vencer. A ideia é ser fiel àquele que venceu.
não é vencer, é ser fiel ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso de refletir nessa verdade. Muitas igrejas têm distorcido essa mensagem e têm colocado um peso na vida dos teus servos, dizendo que se eles não são vencedores, eles estão debaixo de maldição. Ai, mas nosso objetivo é ser. Nosso objetivo não é aniquilar o mal que nos assedia. Nosso objetivo é nos livrarmos individualmente desse mal e nos colocarmos numa posição de fidelidade ao Senhor. O Senhor vencerá à medida que o Senhor queira, de acordo com a sua vontade, todo e qualquer que se levante. Mesmo que a gente não veja essa vitória nesta vida, o Senhor vencerá. Nos ajude, portanto, a sermos fiéis, a vivermos uma vida de fidelidade, a te amarmos mais do que as vitórias dessa vida. É isso que te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem for, tá?